Meus amigos, o governo Lula pode estar em apuros nos próximos dias e eu já vou contar o motivo, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal Rumo ao Nada, deixar o seu like e também o seu comentário. Olha, meus amigos, a oposição finalmente conseguiu os votos necessários, digamos assim, as assinaturas de parlamentares para abrir a comissão de inquérito, ou seja, a CPI, para investigar o INSS, né? Ou seja, meus amigos, se o governo já está mal das pernas, isso pode piorar ainda mais, né? Porque sabemos muito bem que dependendo o presidente ou o relator dessa CPI, né, ele vai focar mesmo no desgastes, né, do governo federal. É a mesma coisa, a gente sabe que CPI no Brasil não dá nada, né? Vocês lembram que foi feito a CPI lá já do INSS uma vez, né, que inclusive o presidente da CPI foi o senador Paulo Paim, que mostrou para o Brasil que a Previdência Social ela não é deficitária, né? O que acontece é que, né, o pessoal deve bilhões em empresas e entidades públicas, inclusive, deve bilhões e bilhões para o INSS e não pagam, né? A CPI não deu em nada, foi aprovada a reforma da Previdência do mesmo jeito. A mesma coisa aconteceu com a CPI da Covid. Vocês lembram da CPI da Covid? Pois é, né? Sangrou o governo do Bolsonaro, eu sei, porque a CPI, gente, ela tem, basicamente é isso mesmo, é para fazer com que o governo, né, capengueie ainda mais, ou seja, essa CPI da Covid, né, fez com que minasse, digamos assim, o governo do Jair Bolsonaro naquela época, e agora vai vir a CPI, se por acaso for instalado, né, do INSS, que vai sangrar também o atual presidente da República, o Lula, que já vem ruim, né, a popularidade está em baixa. Imagina com essa CPI aí levantando os podres. A gente sabe muito bem, meus amigos, que, né, essa farra dos descontos dessas associações do INSS não vem de agora, ela está sendo, acontece desde 2026 e ganhou força a partir de 2019, né? Porque esses 6,3 bilhões que foram surrupiados dos aposentados, né, é uma soma que foi feita desde 2019 até 2024. Ou seja, é uma situação que aconteceu literalmente em 3 governos. Mas quem que vai responder agora é o governo Lula, porque é o governo Lula que está, digamos assim, no comando da nação. E o pior de tudo, meus amigos, é que, né, o governo tomou ciência, né, dessa questão desse roubo que estava sendo praticado contra os aposentados há mais ou menos um ano, né, e providências não foram tomadas, né? Vai ser nessa parte que a oposição vai se concentrar e com toda certeza vai fragilizar ainda mais o governo do presidente Lula. Como eu estava dizendo, meus amigos, a oposição obteve na noite, né, dessa terça-feira, ou seja, dia 29, as 171 assinaturas necessárias para instalar a CPI do INSS. No pedido do deputado federal Coronel Crisóstomo, né, requer a criação da comissão parlamentar de inquérito para investigar sindicatos e entidades, né, envolvidas na fraude do INSS, como cobranças de mensalidades de aposentados e pensionistas, né, que geraram um rombo para os aposentados de 6,3 bilhões de reais. A operação da Polícia Federal foi batizada de Sem Desconto e expôs um esquema de desvios de contribuições sindicais não autorizadas, né, como falsificação e assinaturas e outros crimes, né, que podem ter movimentado ilegalmente cerca de 6,3 bilhões, envolvendo pelo menos 11 sindicatos, diz a justificativa, né? Curiosamente, ele não fala, né, entidades, né? Ele fala já em sindicato, né? Porque essa CPI ela vai nascer no intuito mesmo para fragilizar ainda mais, né, o governo federal, que já está fragilizado. Agora, a grande questão, gente, se a CPI, né, trabalhar seriamente, coisa que eu não acredito, né? CPI no Brasil, ela sempre tem, né, segundas intenções, né? Quer enfraquecer o governo que está de plantão. Agora, se for trabalhar seriamente, como foi a CPI lá que o Paulo Paim fez lá atrás,
né, que não teve a intenção de fragilizar governo nenhum, mas apenas mostrar, né, a real situação do INSS naquela época. Agora, se essa CPI funcionar dessa maneira, aí eu vejo com bons olhos, é que pode investigar a fundo, né, o que realmente está por trás desses descontos indevidos, né? Se foi facilitado realmente no mandato do Lula, quem facilitou lá no mandato do Jair Bolsonaro e até mesmo no mandato do Michel Temer, né? Então, que tire em pratos limpos, né? Que faça uma investigação isenta, digamos assim, mas eu particularmente não acredito que isso venha a acontecer, né? Porque pelo histórico, né, que já tem o ditado popular, né? O Datena sempre dizia isso no programa dele quando eu assistia lá na TV Record. CPI no Brasil sempre acaba em pizza, acaba dando em nada. Mas enfim, né, a oposição conseguiu os votos necessários para abrir a CPI, né, do INSS. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo dessa novela. E aí, você é a favor ou contra a CPI do INSS? Comente aqui.